aqui que a gente vai trabalhar, que eu vou conversar com vocês de como a gente faria, tá? Então, a ArtSync é essa junção que a gente tem, de um lado, a Scrum of Scrum, e de um outro lado, a POSync num determinado momento. E essa sinergia, essa sincronização vai dar esse ambiente da ArtSync. A ArtSync, ela é muito mais do que a constituição dos papéis essenciais. Eu vou falar um pouquinho sobre eles ali na frente, que é o RTE, que é o PM, que é o System Architect. Existem um rol de outras pessoas que podem fazer parte. Só recapitulando, que eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, toda vez que a gente fala no nível de programa, a gente tem algumas cerimônias que não podem deixar de acontecer. E tudo começa aqui, né? A gente começa com. A gente sabe que ela é um ciclo, ela é cíclico, a gente faz um eterno assim, PDCA, e todas as cerimônias que a gente vê no nível time, ela se projeta para o nível programa também. Então, tudo começa aqui, no preparamento da pré-PI Planning. E aqui eu deixo algumas informações importantes. Quando a gente fala preparação para pré-PI Planning, que a gente fala de preparação, e eu gosto de falar de pré-PI Planning, é todo um momento que a gente vai fazer uma espécie de, sabe o refinamento que a gente faz no nível de time? A gente faz isso no nível de programa. E a gente faz isso um pouquinho diferente. A gente junta os POs ali em conjunto, cada um já vai separando com o time alguns temas que eles entendem que são importantes e que conversam com os OKRs, é claro que eles já têm pré-estabelecidos, e eles elegem esses itens de backlog. E claro que, de alguma forma, eles já vão trabalhando com o time um pouquinho antes para levar no ambiente ali de PI Planning, tá? Então, é importante que, no mínimo, na minha visão, e assim a maior parte das pessoas, é que isso seja feito no mínimo com uma semana, 2 semanas é até melhor antes. Tem muita gente que gosta de colocar o seguinte, deixar uma sprint só para fazer um trabalho de Spec na Adapt, né? Que é todo aquele momento para você se preparar para um evento de PI Planning, que é Program Increment Planning. Para quem não conhece, é aquela cerimônia bonita que todo mundo gosta, né? Aquele monte de gente numa sala, dentro das squads, conversando entre si, alinhando a sinergia e a sincronia do que vai ser entregue no nível de programa. Você mutou seu microfone aí. Thiago, tá mudo. Tá ouvindo? Não, tá mudo. Fica bem, né, amor? Nós só fica, né, amor? Nossa, do nada aqui travou. Isso, agora, aí, voltou. Parou? Qual que era o momento que estava aí? Qual momento que ficou mudo? Você comentou ali da PEPLAN, um momento que todo mundo gosta, todo mundo se reúne. Ah, tá. Ah, beleza. Tá bom? Então tá, gente. Aí precisa compartilhar a apresentação também. Tá. Peraí, vou compartilhar aqui. Tá compartilhando aí, gente? Tá sim, Tia, tá compartilhado. Beleza. Então tá. Então vamos lá. E aí a gente tem aquele momento que todo mundo se reúne, e aí as pessoas, assim, basicamente, quando você vai fazer esse trabalho, é um trabalho que ele é feito pelo PM, pelo PO, e eles vão se conversando para levar alguns assuntos já meio que mastigados. É óbvio que eles, muitas vezes, o grande legal disso é, para você fazer uma cerimônia de PI Planning, é legal que você já tenha uma prévia do que quanto tempo e o que dá para levar, e você tem que, é claro, ter uma expectativa da sua capacidade produtiva. Isso te ajuda muito no dia da PI Planning, tá? Então, vamos supor que o pessoal fez um bom trabalho aí e eles vão começar a fazer esse trabalho aqui, que é da PI Planning, tá? Então, a gente tem, inclusive, esse curso aí da PI Planning que a gente dá para explicar como é que faz o evento, do começo ao fim, desde a organização de sala em presencial ou organização das salas virtuais e todo o procedimento passo a passo, e é claro que depois você vai conseguir tirar o certificado, de que você sabe montar uma PI Planning e já sabe de todos os itens. Então, aí, é claro, depois que você tem a PI Planning, você tem aquilo que vai ser estruturado dentro de um determinado período.
E esse período, vamos dizer assim, que é um período que normalmente a gente estabelece que é dentro de um quarter, certo? Normalmente a maior parte das empresas trabalha de quarter em quarter. Então são até quartos, né? São 4 quartos, né? Que a gente tem. E a gente trabalha ali dentro com algumas sprints, que podem variar de 5 a 6 sprints, dependendo da quantidade de dias que você coloca. Aí eu falo sprints aqui, mas é porque a gente tem essa questão do Scrum, mas assim, a gente fala de iteration plan, iterations, né? Se a gente estiver falando dentro do SAFe, tá ok? Então, esse ciclo aqui, ele acontece. E aí, na hora que passa aqui, você imagine que no dia a dia, na hora que sobe, e aí você já tem todo o planejamento que acontece, você vai ter a presença ali, é claro, da reunião dos Scrums, né? E você vai ter a presença de PO-Sync, que nada mais é que os Scrum Masters se reúnem em conjunto com a RTE para eles trabalharem numa visão presente daquilo que está sendo feito para tirada de eu vou falar mais para frente, mais aprofundadamente sobre a Scrum, para retirada de impedimentos do programa, e você vai ter a PO-Sync. E a PO-Sync vai ser a união dos POs ali com o PM, e a visão dele é mais futura. Eles vão estar olhando dali para frente o que é que a gente prefere fazer está vindo, até mesmo para que eles consigam mastigar o máximo possível, para que eu consiga trabalhar no presente como RTE, tá bom? E agora eu vou dar um caso para análise aqui para vocês imaginarem o que é essa tal de arte, né? Que nada mais é do que Agile Release Train. Então, na verdade, são vários trenzinhos que andam dentro de um determinado, por exemplo, um determinado produto pode ter várias coisas que vão colocar ali dentro. Eu vou dar um exemplo para ficar bem mais fácil. Olha só. Uma determinada multinacional deseja incluir um produto novo no mercado. E, para isso, ela precisa alinhar e integrar seus times ágeis. Cada time ágil possui uma missão diferente dentro do produto ou serviço entregue. Exemplo, uma olha a parte de pagamento de um determinado produto, outra parte olha a parte de atendimento, a outra coloca os produtos ali numa exposição de produtos à vendas, e aí dependendo da situação, certo? E aí, então imagina que eu tenho um aplicativo ou um site, vamos dar um exemplo de atendimento, de uma empresa aí de comunicação aí, que eu não sei qual é aí, uma empresa, e que eles vão fornecer. Então, o cliente vai poder entrar dentro do aplicativo, vai poder ver fatura, o cliente vai entrar dentro do aplicativo, ele vai poder fazer compra de aparelho, o cliente vai entrar dentro do aplicativo, ele vai poder alterar a conta, alterar uma série de fatores ali dentro do que está colocando. Então, imagine que você e cada um, para cada característica diferente, de funcionalidades diferentes, desse aplicativo, existe um squad que trata. Assim como no caso da Spotify, que um squad olha mais direito autoral, o outro olha a música, e o outro olha essa questão cada vez diferente, pagamento. Da mesma forma, tem muitos squads que eles não são projetizados, eles são squads que são orientados a um determinado trabalho. Então, se você tem aliás, um programa orientado à entrega de vários itens, então é um caso específico. Então, imaginem que a gente está dentro dessa situação. E aí a gente precisa sinergizar e sincronizar. Porque, às vezes, o que é importante por um squad financeiro é que uma fatura fácil, em determinado momento, clica no botão e você tem a oportunidade, de algum momento, de ter mais fácil a fatura. Agora, para um outro squad, imagine que a priorização dele é colocar aparelho à venda. É você ter disponibilidade de poder trocar de plano, comprar aparelho ali na hora. E o outro squad está olhando outros assuntos. Então, imaginem só, um está olhando o técnico na casa. Então, cada squad, vocês não imaginem que cada um deles não tem uma necessidade diferente, porque eles vão priorizar dentro daquilo que eles têm, né? Eles não vão... A priorização não é feita no nível programa. A priorização é feita no nível time, depois a gente pode fazer uma verificação desse programa, né? Então, para a concepção desse produto, é de extrema importância que cada um dos times tem que ter a sua própria missão e também tem que sincronizar essa missão. Isso fica fácil, é claro, se a gente estiver bem aliado com os OKRs. Então, a gente tem que lembrar, e as pessoas falam, pô, o OKR não precisa estar alinhado com as questões de cima. Eu acho que o OKR tem que estar alinhado com questões de cima, sim. Por quê? Porque você, muitas vezes, não pode ter um OKR que vai contra uma outra determinada camada. E, da mesma maneira, na hora que você vai fazer Art Sync,
Você não pode conflitar interesses um contra o outro. Você tem que sinergizar. E isso a gente vai fazer essa sinergia dentro de uma camada programa, tá? Então imagine isso aqui é uma arte. Pô, mas a arte, que mistério é da arte? Gente, a arte é um trem, são vários trens que podem correr entre todos os squads para entregar alguma coisa. Então imagine que a arte ela não é tangível, ela é, na verdade, ela tem uma entrega. Vamos supor que num determinado momento eu quero entregar ali dentro um novo serviço de televisão de uma outra maneira. E aí, o que acontece é o seguinte: eu tenho um novo produto que eu vou colocar dentro desses squads e que, de alguma forma, não é só o squad lançar o produto ali, o pessoal de produto disponibilizar a compra através do aplicativo do site. Não, é bem mais do que disponibilizar. Significa ter uma parte dos squads, um dos squads que é a parte de atendimento, se o cliente tiver dúvida, uma outra parte que vai pensar no faturamento desse novo produto que vai chegar, uma outra parte também que vai olhar como você vai fazer o serviço técnico desse novo serviço. Então, imagine, isso eu estou falando na parte software, gente, isso aqui a gente pode exponencializar em questão de business agility. Eu posso colocar isso numa empresa gigantesca vendendo cosmético, por exemplo, não tem problema nenhum. Só que a questão importante que eu quero passar para vocês é que a dificuldade do Agile Release Train Delivery Solutions é que ele tem que entregar uma solução e ele vai ter que entrar em cada um dos squads na hora certa, no momento certo, e assim, é como se estivesse parando em estações diferentes para sincronizar esse trem, para que consiga se fazer a entrega dentro do período estabelecido. E quais são os períodos estabelecidos que a gente tem de entrega? Pô, períodos que a gente tem estabelecidos de entrega são os períodos que a gente está falando dentro de cada uma das sprints, só a data final das sprints. Então, a gente sabe que algumas entregas a gente se compromete. Beleza, tem alguém que vai sair na estação de Taboão da Serra. Então, eu estou falando da sprint 1. Alguém vai sair na estação de Santo André, sprint 2. E aí, na hora certa. É isso que eu estou dizendo. Então, para a gente sincronizar e fazer esse trabalho, a gente precisa que algumas personalidades, para entregar esse fluxo de valor, estejam extremamente sincronizados para entregar o produto. E aí a gente não pode esquecer sempre, quando a gente fala disso, é que sempre que antes que a gente consiga fazer qualquer tipo de trabalho, que é isso aí, eu já estou falando da ação, eu estou falando da execução no dia a dia, tá? Eu tenho que lembrar que para chegar nisso, a gente sempre trabalho anterior, que eu falo que é um trabalho chamado de Design Thinking, aliado sempre com um trabalho de Lean Startup, né? O que significa? Pô, eu estou entrando, eu agora, acabei de entrar num lugar, tem um monte de time aqui, e eu quero fazer entrega de um determinado produto. Às vezes, algumas startups entram em contato com a gente vai lá, conversa, e beleza, eu quero fazer isso, aquilo, e a gente precisa pensar o seguinte: toda vez que você, antes de chegar na execução, da sincronia dos trens, você está falando uma visão programa, você vai jogar um pouquinho para trás e vai conceber produto com técnicas de CX, do duplo diamante. Você vai abrir, vai fechar o duplo diamante. Você vai fazer trabalho de priorização. Você vai fazer um trabalho de jornada, de persona, de jornada do cliente. Você vai fazer um blueprint service. Tem vários itens que você faz antes de chegar nesse processo, que é as PR Planning. PR Planning, eu já estou falando de execução. Então, eu só gosto de lembrar o seguinte, que na hora de conceber é uma parte. Na hora de fazer sustentação do produto, e é o momento que as pessoas não gostam de falar. Então, inclusive no livro do Eric Rice, as pessoas adoram falar que as ideias é que é o mais importante na hora de lançar um aplicativo, um site legal, ou de um produto que seja na parte business agility. E às vezes não, é 50% do trabalho. Porque as pessoas não gostam de pensar na sustentação, as pessoas não gostam de pensar na execução. Coloca um aplicativo, está no ar, e aí? O que eu faço com esse aplicativo no ar? Como é que eu mantenho ele? Como é que você pensa? Qual que é a máquina que vai fazer ele girar? São vários itens que a gente tem que pensar. Então, quando a gente fala de sustentação, certo? Você tem que sempre lembrar que, para manter toda essa galera unida, esses times, eu estou falando de times que eu já coordenei, que são mais de 80 pessoas, e aí você vai ter que imaginar o seguinte: algumas funções têm que ser distribuídas, responsabilidades de suma importância. E aí eu vou falar sobre a presença do Release Train Engineer, do Product Management, do System Architect, certo? Que é essa tríade de grande valor.
Ela é a ArtSync? Não, ela não é somente a ArtSync. Existem outras pessoas que estão ali presentes mais no dia a dia. Existem vários mecanismos de você se encontrar para fazer isso. Mas eu acho que é importante, antes de eu falar de como a gente vai fazer, eu acho legal falar um pouquinho sobre os papéis, uma pinceladinha para vocês não esquecerem, ou até quem contextualizar pessoas que ainda não têm noção sobre determinado assunto. Quando eu falo nível de programa, assim como o Scrum Master ele é o detentor de toda a metodologia no nível time, o RTE faz esse trabalho no nível programa. Então, ele também é um detentor, se você não tiver um coach, um agile coach ali que vai fazer esse trabalho, mas se eu tiver um RTE, ele vai ter duas missões muito importantes. Ele vai ter, primeiro, ele vai ter que ter a obrigação ali de fazer desimpedimentos de nível programa. E quando eu falo desimpedimentos de nível programa, eu estou falando nível programa. Ele não vai entrar no nível time. Por quê? Porque isso quem faz é Scrum Master. Então tem que ter algo em comum. E a preocupação dele é fazer com que todo mundo se converse e todo mundo consiga entregar numa determinada data. Então, tudo que tiver impedindo, tá, que isso seja entregue numa determinada data é importante. Existem alguns lugares, dependendo da situação, já vi algumas empresas que confundem cargo com função, e é muito comum, que essa figura é uma figura de um coordenador, muitas vezes, e ele tem essa necessidade, essa responsabilidade, o cara chegar lá e fazer assim, beleza, vamos fazer o seguinte, então, eu sou coordenador, eu sou o chefe dos Scrums. Algumas pessoas gostam da abordagem, eu não curto muito, porque eu não gosto desse negócio de chefia, eu gosto de liderança servidora, eu acho que pode ser, não tem problema algum, caso seja, mas você tem que entender o seguinte, o mais importante é que ele tem que tirar todos os impedimentos, e aí você pode exponencializar isso para um controle de métricas também com um olhar, isso é já na minha prática, você pode fazer um controle de métricas num olhar, tá? Em que você pode ver as métricas do time e você faz uma consolidação da métrica de programa. E essa visão que ele tem de programa vai ser uma visão, cada vez mais ele tem que ter um olhar focado na previsibilidade. Significa que ele tem que olhar, ele tem que saber quando ele vai entregar aquilo tudo, e mais ou menos ele tem que ter na cabeça alguns números importantes. Qual que é a taxa de vazão dele, qual que é o throughput dele, em média, qual que é o lead time, qual que é o cycle time do programa também. Tá? Então, tudo que você faz no nível camada time, o RTE faz na camada programa também, tá ok? Esse é um dos trabalhos que você faz ali, tá? Agora, o PM, ele já, enquanto o RTE está olhando o presente, o PM ele está olhando o futuro, tá? Ele é responsável pelo que ele é construído, só que numa visão programa. Só que não é ele que vai construir o que vai ser feito no programa. Esse trabalho, ele é feito de baixo para cima. Então, os POs, muitas vezes, eles vão levar sugestões muito interessantes ali, até porque eles têm coisas que vocês estão trabalhando, e aí o que vai acontecer? Ele vai simplesmente chegar lá e vai levar essa questão para o PM. E o PM é óbvio que ele vai ter que ter algumas cerimônias que são de suma importância para ele fazer esse tipo de trabalho. Então é aí, o que vai acontecer? Se a gente for perceber, o PM vai ter uma responsabilidade sempre de orquestrar com o time dele também reuniões. Então, assim, enquanto o RTE vai fazer a cerimônia da Scrum of Scrum, o PM vai fazer a cerimônia da PO Sync. E aí ele vai sempre separando quais são os caminhos que a gente vai fazer no futuro, que a gente vai olhar e vai cada vez mais percorrer o lugar mais certo, tá bom? Quando a gente fala do System Architect, certo? O System Architect, ele tem uma visão muito mais orientada a indivíduo, a equipe, e assim, mais voltada para a plataforma, para tecnologia. E é essa conversa que é muito importante. Vocês imaginem que quando a gente vai aliar, que é o grande dilema quando a gente trabalha em a parte de tecnologia e negócio, é a conversa entre os dois. Porque negócio está pensando em vender, negócio está pensando em trazer cliente, negócio está pensando como vai abordar isso, e tecnologia é muito mais como eu posso fazer isso e qual o momento que eu devo fazer isso e como deve ser feito isso. Inclusive, ele tem que pensar uma visão, pensou o System Architect, que é uma das funções dele, é pensar a tecnologia, né? Ele tem que pensar a tecnologia, o desenvolvimento, como é que vai ser feito? Quando é que a gente vai migrar para um cloud da vida? Como é que vai ser feito se eu vou fazer um sistema de APIs através de uma IPD? Quando é que a gente vai deixar disponível tudo isso? Então, esse é um outro olhar
que é muito importante e que precisa ser feito, tá? Então, assim, então tu imagina que, e aí, caso ele queira, ele tenha necessidade, ele vai precisar também fazer uma sinergia dentro dos tech leads que ele tiver ali, ou dos desenvolvedores, mas a questão é que a tríade casa muito bem, porque uma olha necessariamente o que vai ser entregue no presente, o outro está olhando o que vai ser feito no futuro, e o outro diz o que dá para fazer diante da tecnologia que se tem. Então, essa conversa é muito importante. Tá? É claro que a Art Sync também, a gente sincroniza com essa reunião ali, proprietários, pessoas que podem estar ali dentro da companhia, não tem algo que falar, essa pessoa participa e essa pessoa não participa, certo? Você pode dizer que os clientes, de alguma forma, são os compradores finais, e as equipes, geralmente, elas auxiliam na contribuição e manutenção dos ambientes de desenvolvimento, integração contínua, teste, serviço compartilhado, tá? Então, toda essa equipe vai tentar se reunir, é claro, para tentar, num determinado dia, ou momentos durante a sprint, para se alinharem. Isso é muito legal. Eu falo por prática de quem trabalhou, que eu cheguei a alguns momentos que eu fiz questão de me alinhar uma vez por dia a tríade em conjunto com um gerente ou um stakeholder patrocinador, ou um bio patrocinador. E por quê? No começo, eu acho que pode ser viável essa quantidade de alinhamentos para a engrenagem das artes. Porque às vezes é tudo muito inicial, você tem alguns assuntos até você destravar, existem alguns habilitadores que estão no começo, que você vai ter essa necessidade, mas com o decorrer do tempo você pode deixar um pouquinho mais esparso. E eu acho importante ter essa presença desta reunião, que a gente chamava de reunião, né, da tríade, né, que é reunião de arte, que eu achei super importante. Isso funcionou. No SAFe não fala necessariamente você ter que ter essa presença, fala-se do conjunto dessas reuniões e da sinergia desse time. Mas é importante que o PM, RTE e System Art sempre estejam alinhados sobre aquilo que se vai fazer e aquilo que está sendo feito num determinado momento. É claro, gente, que a gente tem que entender que quando a gente fala de arte, de sincronização do trem, a gente está falando de diversos filos dentro de uma companhia. Então, você imagina que cada área ali dentro da companhia, a gente vai passar muitas vezes um cestinho ali, e todo mundo vai deixar alguém que vai trabalhar para um determinado produto. Então, vai supor que eu tenho pessoas que representam dentro de um determinado squad que está surgindo, que vai trabalhar um tema que até então a gente não trabalhava ali dentro, e que eles vão trabalhar em conjunto. Né? Então, eu posso ter mais de um ou mais três. Então, imagina que eu posso criar um squad novo que vai entrar ali dentro dos outros para tratar um assunto de uma maneira diferente que até então ninguém tratava. Vamos supor que ali dentro do atendimento eu quero criar um squad ali dentro só para tratar de churn, que é de cancelamento de cliente, e que vão estar focados ali dentro desse squad de atendimento. Pode acontecer. Então, você tem que imaginar que quando a gente fala, eu tenho um Agile Release Train, não, eu posso ter vários itens que vão percorrer entre eles, ou pode, inclusive, dependendo da situação, criar um squad só para tratar um, para não onerar sobre o outro. Existe uma questão de inteligência muito forte de você trabalhar isso da melhor maneira possível, tá bom? Então, por isso que a Art Sync é importante, porque a Art Sync vai falar, eu tenho um trem X, tenho um trem 8, tenho um 4, precisa sincronizar, vamos nos reunir, vamos entender. Enquanto o outro já vai, que o pessoal já está olhando para o futuro, o PM está falando no futuro, vai vir um trem tal, se prepara aí, RTE. O RTE já vai falando, opa, peraí, isso aqui vai dar problema, e o outro fala assim, e o System Architect vai falar, não, é melhor não, porque a gente não tem tecnologia para isso, espera mais um pouco, esse trem joga para o próximo sprint e vão renegociando. Então, por onde a gente começa, foi conforme eu estava explicando para vocês, a gente tem a PI Planning, é claro, né, que a gente parte do princípio, a gente tem a sinergia de cada um, que é a do Scrum of Scrum, e a gente tem a da PO Sync, né, e os dois se conversam sempre, né, através de uma cerimônia que eu indico fazer. E aí, a gente tem presença, por exemplo, de uma System Demo, né? Quando a gente fala System Demo, enquanto eu estou falando mais de desenvolvimento de software, mas isso aqui também é cabível também para business agility, né, gente? Pode falar de outros assuntos. Quando eu falo de System Demo, é colocar a prova num determinado momento ali, mostrar o que está sendo feito, colocando tudo aquilo que foi aplicado para ver como funciona.
E o pessoal tem muito a ideia de, quando eu falo de uma System Demo, é colocar o pessoal lá, desenvolvedor, para subir o em ambiente de teste ali, um determinado aplicativo, mas dá para fazer também de uma outra maneira. Quando eu quero fazer um squad para redução ou alguma coisa, eu posso pegar um MVP, por exemplo, para um determinado produto, coloco ele para rodar, aí eu venho nesse sistema e coleto as informações daquele produto, como se comportou, entrevistas com os meus clientes, e aí eu posso ter um pouquinho mais de resultado, e essa conversa é muito bacana. É importante que essa sistema, pessoas, stakeholders importantes também estão presentes, tá bom? E aí, é claro que depois que você entendeu como se comportou aquilo que você produziu aqui na PI Planning e que você trabalhou na execução, que é esse período de 1 a 3, aí você chega aqui no 3, é neste momento aqui que você vai ter o feedback de tudo que foi feito. E aí, como você sabe, isso vai se retroalimentar através de um sistema de PDCA. O resultado disso vai te alimentar para você trabalhar a próxima pré-PI Planning. Você faz uma reuniãozinha, ou você faz guarda dois sprints de spec na DAPT, e depois você faz a próxima. Então, imagine que eu estou aqui diante de um sistema de PDCA, como sempre, é fazer, checar, ajustar, planejar, e aí continua sendo feito ciclicamente, tá? Só que eu vou dar algumas coisas que eu faço na prática, tá, gente? Eu tenho muito hábito de juntar System Demo com a PI Planning por uma característica que a gente tinha na empresa que eu estava, que era justamente porque a gente tinha vezes com as agendas, era muito complicado você juntar os sponsors, os stakeholders, todos num único local para ver o evento e para contribuir com o evento. Então, já que era difícil, as pessoas acabavam priorizando a PI Planning, porque era o momento que o pessoal pegava a canetinha e saber se o que eles estavam querendo que fosse colocado no aplicativo e entrar no site. Então, para a gente fazer com que eles participassem disso e até dar uma prestação de conta daquilo que foi feito no último, a gente juntou esses dois itens. Então, a System Demo foi feita junto com a PI Planning, então a gente guardava metade da PI Planning para contar tudo aquilo que a gente se planejou e entregou no último, como entrega, ou que não deixou de entregar, e a gente aproveitava a segunda parte, muitas vezes, para nos planejarmos e falar o que a gente ia fazer. Aí, claro que a gente tinha que aumentar o prazo, o dia, né? A gente levava até 3 dias para fazer essa PI Planning, mas funcionava bem. Tinha essa questão. Eu acho que o bacana é a gente poder adaptar. Se você é um coach, se você está querendo se profissionalizar no coach, é você saber os frameworks tão bem que você consiga, em algum determinado momento, adaptar sem perder a essência, inclusive a cadeia e principalmente o valor, o fluxo de valor com visão no cliente. Então, se você acha que tem essa expertise, você consegue fazer, esses ajustes são super bacanas e, dependendo da situação, você pode fazer também, na minha visão, tá? Então, é o que eu falei, PDCA, né? Então, o evento é o PI Planning, é a área do plano, né? É uma etapa do plano do ciclo. Isso acontece na visão de time, que é aqui embaixo, e na visão também, aqui, a segunda visão aqui, que é a visão de programa, e também de solution, que é uma visão maior ainda. É difícil você ter uma empresa que trabalha uma visão mais solution, normalmente elas param ali, a não ser que eu esteja falando de uma multinacional muito grande e que eu tenho uma cadeia de soluções que eu preciso trabalhar. Mas então, aqui eu estou fazendo planning, é a hora do plano. A parte da API é o do, certo? A preparação é a preparação da PI Planning, o do eu estou fazendo é o do, o verificar é a demonstração, que é o System Demo, e o ajustar é o Spec and Adapt, que é aquele momento que eles se unem para ver tudo que eles aprenderam, tentar adaptar e formar o que vai lá para a PI Planning para a subida. Bom, aí, o que eu falei, essas foram as adaptações práticas que eu passei para vocês. E aí, agora uma coisa importante, eu queria dar uma colherzinha de chá, que eu acho que é super bacana de puxar um assunto aqui, que é a Scrum of Scrum. Para uma boa Sync funcionar, é importante que a Scrum of Scrum seja feita de uma maneira que a gente consiga ter pleno controle daquilo que é sendo feito. Então, o que significa isso? A Scrum of Scrum, ela ajuda a coordenar todas as dependências que a gente tem dentro da arte. Então, você tem que ter um Kanban muito bem estabelecido de tudo que foi planejado e fazer em cada uma das sprints. E sempre tendo cuidado de você deixar sempre claro, você pode usar isso numa ferramenta online, que existem várias, Jira, Octane, que você pode fazer,
você pode usar até o Miro, por exemplo, você pode usar diversas ferramentas, mural, certo? E depois, é claro, que esta cerimônia é uma cerimônia que normalmente ela demora de 30 a 60 minutos. Eu coloco ali dentro os Scrum Masters, tem um RTE, e aí o RTE é quem vai fazer a tocada dessa reunião. Ele vai virar, ele vai olhar para o quadro, da mesma maneira que o Scrum Master faz o nível time, ele vai fazer o nível programa. E ele vai entrando em cada um dos itens e vai verificando como está o andamento dentro ali, e ele já vai anotando os itens para trabalhar no decorrer da semana para o desimpedimento desses itens, certo? E aí ele vai revisando esses objetivos a todo momento. Depois é óbvio que é muito legal, na hora que ele tiver todos esses itens, ele vai trabalhar, é que se ele precisar, tiver uma necessidade de sinergizar com o PM para falar alguma coisa ou com o System Art, ele vai fazer nessa reunião que eu falei que você pode fazer uma reunião de Art Sync, por exemplo, no final do dia, que eu inventei essa reunião, achei super bacana, que achei que foi legal, mas você pode fazer de uma outra maneira, a não ser que você esteja do lado do System Art e do PM a todo momento, que vocês consigam conversar e trocar ideia. Eu, pelo menos, achei que nesse momento em que a gente está, no momento de remoto, se a gente não fechar com checkpoints de alinhamento e conversa, pode deixar passar alguma coisa. Mas essa reunião da Scrum of Scrum, ela é super importante que a gente faça esse tipo de checagem para que a gente não deixe nada para trás. Inclusive, já vai anotando, já vai trabalhando isso. E é claro que quando a gente muda de uma sprint para outra, na mudança, você olha para o passado também, vê se está tudo certinho e já passa para trás. Então, eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho que são de suma importância quando a gente fala de Scrum of Scrum. Não se baseie no safe para iniciar, se baseie no safe para iniciar o evento. Toda vez que a gente vai começar a fazer um trabalho de Scrum of Scrum, e aí você quer fazer, gente, o safe é um conteúdo maravilhoso. Ele é fácil, ele é autoexplicativo, está no site, você pode consultar ele a qualquer momento, está disponível para todo mundo, certo? Então, você pode aplicar. Então, assim, tenho várias dicas ali de como você pode tocar ali a sua Scrum of Scrum. É claro que se você precisar de uma expertise no dia a dia, se você quiser conversar com alguém, você pode abrir aí, é claro, você pode entrar em contato comigo, você pode mandar uma mensagem para a Red for All, você pode, inclusive, pesquisar alguns lugares, mas o Safe é uma fonte confiável, sempre que foi dali que muito conteúdo que eu estou falando aqui eu tenho, tá bom? Não se esqueça de perguntar perguntas guias durante a cerimônia, né? Então, o que o time realizou desde o último encontro? Então, você olha para o board, pergunta, gente, o que o time realizou durante o board? E aí, o que aconteceu? O que vocês estão trabalhando? O que está acontecendo? Cuidado só para não exagerar um pouco do tempo, tá? Você precisa sincronizar de 30 a 60 minutos. Eu vou ser bem sincero. A nossa discussão, a maior parte das vezes, chegava a 60 minutos mesmo. Então, cravado. Então, tinha muito assunto. Mas não é todo lugar que tem tanto assunto assim. Às vezes, dependendo da situação, não acontece muita coisa, você pode dar uma reduzida. Mas eu tenho umas dicas aí que é importante, mas é no meu dia a dia que eu aprendi, de que, às vezes, é importante quando é um assunto muito grande, que vai dar chabu, que todo mundo já está sabendo, antes de começar aqueles problemas, porque tem que o pessoal começa a falar, e não para mais, e aí começa, você precisa cortar, né? Para dar esse problema, você já dá um assunto no começo, já fala sobre esse assunto, que já está ciente, que a gente, dependendo da situação, se for um assunto muito grande, você corta e coloca isso para depois, para discutir. Isso é uma boa técnica para você não transformar a tua reunião de Scrum numa reunião de status report, o que é diferente, tá bom? E aí, pergunta, certo, o que o time vai realizar, né, até a próxima Scrum, né? E você também pergunta se existe algum bloqueio, certo? Se existe risco. E trabalho de risco, gente, é super importante. É muito comum, tá tudo bem, estamos fazendo, mas a gente acha que vai dar problema. Beleza, se acha que vai dar problema, já é algo que você tem que ficar atento, dependendo da situação. Então, você já vai anotar com quem tem que ser feito, se você acha que aquilo já tem costume de dar algum problema, não vou ter a ajuda de uma determinada pessoa, você já vai fazendo os contatos com uma RTE que você precisa para aquela determinada situação, aquele determinado problema não aconteça. Isso é aquele velho antigo que a gente aprendeu em projetos sobre a tratativa dos riscos, a gente começa a trabalhar isso numa visão do programa também, tá? E aí, dessa reunião, é óbvio, as partes
afetadas devem se reunir para resolver problemas que não precisam de tanto tempo definido. Então, assim, não é porque você tem tudo que vai ser falado, você vai discutir ali. Se o assunto demora muito, se já deu no time, já está dando, e as pessoas não podem cansar dessa reunião, elas têm que esperar essa reunião e todo mundo tem que participar. Tem gente, muitas vezes, que quer chegar ali, eu não quero falar, só quero falar o meu e ir embora. Se está pensando assim, já está com um problema errado, porque essa reunião não é uma reunião de status, é uma reunião para ajudar, até para você entender o que o outro squad está fazendo, porque vai ter alguma sinergia que você, por mais que vocês planejaram na planning, pode ter uma sinergia legal e pode ter uma conversa bacana, tá? Então, é importante você saber diferenciar e deixar essa reunião atrativa. A responsabilidade do RTE é essa também, é uma delas, tá? Algumas informações importantes. O RTE frequentemente atua como chefe dos Scrum Masters. Isso é comum, acontece, é um fato. Depende de cada instituição. De algumas vezes, pode ser super válido, porque vou dar um exemplo. Um problema muito crucial e clássico que acontece. Muitos Scrum Masters, pessoas dos times dentro da agilidade, sentem falta do que a gente chama do feedback. Plano de carreira, né, gente? As pessoas querem uma projeção, eles não têm um feedback, elas têm uma necessidade para saber como está o andamento, e não é toda empresa que tem instaurado, nem com uma visão ágil, um processo de feedback, às vezes 360, um Management 3.0 bem aplicado. Então, você tem que saber como é que você vai fazer isso dentro da companhia. E não é claro, não existe isso nada claro dentro da agilidade. Você vai adaptando de acordo com a característica da empresa. Algumas empresas têm um gerente de uma área, o cara reporta para esse gerente, mas necessariamente ele não sabe o que ele está fazendo, ele está alocado ali no trabalho. E aí é a hora que, se você tiver um coach, esse coach vai ter um olhar, vai ter um feedback e vai reportar para o gerente. Esse gerente vai poder, ou ele autoriza o coach a fazer um trabalho, não é de o coach a fazer um trabalho de aperfeiçoamento com esse profissional, mas ele precisa ser olhado e, dependendo da situação, quando você tem uma figura como essa, em que muitas vezes o RTE pode ser um coordenador ou alguém dos Scrum Masters, fica mais fácil para esse one-on-one, que é tão importante e enriquecedor para as pessoas, tá bom? Outra coisa também, 2 vezes por semana é recomendado, tá? Então, assim, quando a gente fazia o trabalho de Scrum, é fazer 1 vez por semana, mas existe até 2 vezes por semana é recomendado. Depende do grau de cadência que você está fazendo. Eu acho que uma já está bom, consegui alinhar desde o começo desse período, tá? O comparecimento da cerimônia, ele é obrigatório, isso significa que, caso alguém não possa, tem que enviar um representante, não importa. O cara já tem que imaginar, não vou conseguir nessa, mas tem que ter alguém do meu time representado. Isso é ponto sine qua non. Eu não vou nem discutir sobre esse assunto, porque tem obrigatoriedade de presença, porque não é ele, é o time que está representando. Porque caso alguém não vai, como se ninguém do time estivesse trabalhando. Então, é importante que tenham pessoas ali dentro que compareçam quando não tiver esse momento, tá? E assim, preferencialmente a reunião é legal seja presencial. Essa visão, tá? É muito importante. Mas, se não der, funcionou totalmente muito bem no ambiente online. É possível, tá, gente? É crível. Não é nada... Você consegue fazer no ambiente online funcionar bem, porque se você dominar bem as ferramentas, se você tiver, existem várias ferramentas que podem te ajudar nisso. Tranquilo. O RTE é o principal responsável por retirada de impedimentos do programa e tem que avisar o time, avisar os stakeholders sobre os possíveis problemas. Então, por exemplo, se por acaso tem algum problema que está pegando e precisa ser discutido isso com os stakeholders, o RTE tem que fazer esse trabalho, principalmente se por acaso tiver um problema mais em loco específico, o Scrum Master está ali para resolver para aquele time específico, tudo bem, até entendo que é o Scrum Master. Mas se esse problema é genérico, vamos supor uma VPN da vida, o pessoal não está conseguindo ter acesso, que vai prejudicar a entrega, algum item que está conflitando, que não vai dar tempo de chegar ali no APM, tudo isso o stakeholder, aliás, o RTE tem que ficar atento. E o RTE, gente, ele é o mediador da cerimônia. Então, a palavra de mediador é dele. Já aconteceu casos que eu já apliquei muitas vezes, e o pessoal meio se exaltou, e aí eu queria falar mais, e eu falei assim, olha, eu sinto muito, eu sou o mediador desta cerimônia, eu pedi para você parar nesse momento, nós vamos discutir, nós vamos dialogar, mas é que eu não posso deixar com que as outras pessoas deixem de falar, ou que a gente extrapole o horário. Se você colocar a cerimônia, se as pessoas entenderem todo o começo, o meio e fim, elas vão começar a respeitar, ela vai começar a girar, tá? Então, isso aí é super importante que vocês respeitem isso aí nessa visão, tá? Bom, pessoal,
acho que faltam 15 minutos, que é justamente os minutos aí que eu esperei aí, que eu espero um pouquinho já para abrir para dúvida, para a gente poder perguntar e tudo mais. Eu acabei falando todo o conteúdo aqui sobre o que é a ArtSync, certo? Então, tem os trends, quantos podem surgir, vocês aprenderam que tem vários trends, vocês aprenderam também quais são as reuniões que sustentam isso, quem são as pessoas que estão ali dentro, vocês sabendo, vocês aprenderam sobre diversas formas. E o mais legal de tudo, agora vocês, de alguma forma, vão ter uma boa noção de quando vocês tiverem alguém que vai falar, pô, e aí essa arte, sim, que vai rolar? Agora vocês sabem muito bem. Eu vou deixar aqui meu contato, tá bom? Ô, Ti, Caso vocês parabéns. queiram entrar em contato com a Id for All, vocês colocam aqui. Oi, cortou, gente? Chefe? Acho que... Eu voltei, tá me ouvindo? Voltou, essas são conexões instáveis. Deixa eu te falar aqui. No chat, o Marcelo ele fez duas perguntas aqui, eu acho que vale a pena. A gente tem um tempinho, né? Tá bom. Primeiro, quais os desafios encontrados para sincronia devido a diferentes cadências? Diferentes cadências. Por exemplo, vamos supor assim, eu já vi vários tipos de problemas de sincronia, mas se você quiser falar, me ajuda aí, pode perguntar. Mas o que eu entendi é o seguinte, às vezes a gente tem pacientes de sincronizar cadências de times que estão no tradicional, times que esse tipo de cadências diferenciadas, que isso pode acontecer, super comum isso acontecer. E quando a gente tem presença de cadências diferentes, o grande segredo é você mapear muito bem essas interdependências e você ter representantes desses times, muitas vezes, na hora de você fazer o planejamento desde o começo na PRPlay, quando estiver fazendo o estudo do programa, e esses representantes também devem estar presentes em determinadas plannings também. Então, imagina só, o mercado tradicional tem um período muito maior, dependendo da situação para entrega. Se eu não tivesse sincronizado esses meus é difícil você cadenciar essas entregas. Então, a representação, às vezes até diária, de você dentro do teu Kanban na hora. Tudo bem? Parabéns de novo aí, né? Como sempre. A minha pergunta se dá muito não só também pelos métodos, a metodologia utilizada, né, ou da própria empresa, dificulta muito a questão da cadência entre os squads, assim. Até porque tem alguns, eles chamam de squad, mas funcionando um cascata dentro dele. Isso. Maturidade, você está falando, né? Exato. Tá. Principalmente. Aí, principalmente. Esse é um problema difícil, porque quando você tem essa situação que as pessoas não estão muito preparadas, eu tenho com essa questão de agilidade, o que eu sempre vou falar para você é que a gente tem que voltar cultura e você tem que fazer um trabalho muito forte para que vocês insiram eles cada vez mais dentro do método da agilidade. E aí não tem outra forma, gente. Porque se as pessoas ainda costumam ter o cascatágio, o pessoal adora, né, que é o cascatágio. O que acontece? Ele é cascata, mas tem, de vez de um GP, eu tenho um PO ou um Scrum Master que toca um bumbo ali, ele reveste só com as casquinhas, né, da agilidade, que é super comum a galera fazer isso, tá certo? E aí, o que você precisa fazer nisso primeiro você tem que sensibilizar os stakeholders sobre a importância de se pensar. Se você precisa sanar as dúvidas deles. Porque enquanto eles não abraçarem isso de vez, ele vai deixar o pessoal tocando, contanto que ele tem o status report dele ali. Se ele tem o status report dele ali, beleza, carinha assim, setinha, tá desse jeito, sei como tá, se tirar disso eu não vou saber, então eu não vou nem incentivar o pessoal a pensar diferente. Então, cultura, você vai ter que trabalhar, Marcelo. Vai ter que entrar muitas vezes, pegar patrocínio, colocar, dar cursos muitas vezes para trazer essa consciência. Formação de guildas, importantíssimo. Para quem sabe que guilda, você precisa montar ali. Muitas vezes, colocar POs,
para trocar informações com o PO, os Scrum Master, informações com os Scrum Master. Um time que está rodando legal, que você está vendo, compartilhar essa informação com o outro para ser orgânico, para não parar ali, tá? Então, nesse caso, não tem o que fazer. É cultura. Você vai ter que trabalhar a cultura e pensar num plano para isso. Se tiver uma equipe de coaches, excelente. É uma ótima oportunidade para trabalhar. É importante. Eu vejo uma falha que eu estou tentando trabalhar. É feito muito um coach em cima do time e pouco coach em cima dos stakeholders. E aí o lag é muito grande. Essa é a vida. O pior que eu falo que essa é a vida como ela é, tá? Por que o pessoal não trabalha muito com stakeholder, né? Tem várias questões, né? E aí depende da consciência da companhia. Você vai reparar que é muito comum você contratar uma consultoria, uma terceira, para fazer um determinado trabalho. E aí, o que o stakeholder quer, ele não quer ter trabalho, muito stakeholder não quer ter trabalho, ele quer só que o negócio seja entregue. Ele não quer se entregar ali, ou até porque está cheio de coisa na agenda dele, e a consultoria quer vender, não quer lançar alguma coisa que seja desse jeito. Então, o que eles vão tentar fazer? Trabalhar onde fica mais fácil. Por quê? Porque não tem esse grau de serviço. Se o cara que está contratando o contrato ali, muitas vezes onde está agregado, não está gostando do serviço, ele, não vai mais, você não faz mais o trabalho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar ali onde dá para fazer, onde dá para modificar. E aí a pressão fica difícil. Porque por mais que você consiga até passar rodo com uma vassoura, você vai quebrar ela até transformar rodo, é mais difícil do que se você virasse pro cara e falar, é melhor você comprar uma vassoura. É dia você comprar um rodo de vez uma vassoura, né? E isso é super comum. Só que aí a consultoria precisa, em conjunto, se tiver um core dentro da companhia, trabalhar de uma maneira super sinérgica para falar, poxa, é importante a tua presença aqui, eu vou te mostrar o que vai mudar do negócio. Você colocar um coach com esse cara, e as pessoas não brincam, não, é brincadeira, não. Você tem que ter um coach. E eu tô tendo um caso que eu preciso estar dentro, em conjunto com uma determinada diretoria, para dar um coach para preparar as pessoas para a vinda desse método. As pessoas trabalham tradicional, tem uma maneira de trabalhar. Como é que você muda isso sem fazer com que a diretoria, muitas vezes, pense diferente? Porque acalmar o coraçãozinho lá também dos stakeholders é importante. E assim como colocar ali embaixo. Então, esse trabalho, ele é sensível, ele é importante e ele tem que ser realizado. Tá? Alguém tem mais uma? O próprio Marcelo tinha postado mais uma, né, Marcelo? Alguma dica para tornar isso... o momento é esse aqui, é trocar conhecimento aqui e colocar as dúvidas para o Thiago ajudar. Né? Alguma dica para tornar Scrum of Scrum mais interativo e visual, de forma que os SMs percebam sinergia e dependências entre squads? Sim. Eu tenho a presencial e no virtual. Vou falar os dois, pelo menos o que eu já apliquei, para mim fez sentido, tá? Quando eu falo de presencial, primeiro, deixa eles trocarem o cartão. Não bota a mão no cartão. Eles mexem no cartão. Eles têm que ser totalmente responsáveis por aquilo. Outra coisa, sistema de fitas é super legal no presencial. Então, a cor, você fazer um quadro visual que converse, que eles entendam, é importante. Estabelecer, inclusive tem um vídeo lá que eu fiz e que eu coloquei, tá no Instagram, se vocês quiserem acompanhar, tem um vídeo ali no Treino da Agilidade, que eu ensinei alguns métodos bacanas de cores que você vai fazendo para saber quando tem interdependência, de cor de linha. Isso faz com que deixe mais visual, eles gostem mais, tá? Eles interajam mais com o assunto. A bem da verdade é que eles têm que a todo momento procurar no quadro para sentirem que o trabalho dele está exposto. E que qualquer pessoa que pode passar ali pode ver. Ainda bem que teve um momento que começou o game vai acontecer, né? Como a agilidade começou a pegar fogo ali, aí o presidente da companhia desceu para ver o bendito do board. E aí, quando eles viram que está exposto e está legal, e as pessoas estão vendo, perfeito, é o momento certo. Tá? Então, esse é um método que você faz dentro do tradicional, visível, claro, super fácil de entender ali as entregas. Separando também, se você quiser separar o que é MVP, o que é habilitador, tá? Para ficar claro, cores diferentes de post-it também ajuda bastante esse processo, deixa mais atrativo. Se você está falando agora num ambiente virtual,
é importante você tentar manter de alguma forma esse sistema. Existem ferramentas que nem o do Miro, eu estou fazendo propaganda, gente, mas é porque eu estou usando, eu não faço propaganda de nada, mas eu estou usando, então eu vou falar que não estou usando, estou usando. Então eu falo ali, o Miro é legal, que deixa bastante colorido, você consegue fazer as mesmas experiências, quase todas que você consegue jogar ali também, tem outra ferramenta também que nem o Mural, mas o Miro é meio complicado em alguns aspectos do tipo, qualquer pessoa pode trocar o cartão e pode mudar do lugar ali. Então é sempre bom você ter uma cópia reserva, que ele é muito bom para aplicar, né? Mas aí a gente pode fazer um webinar só sobre ferramenta. Eu vou falar um monte, eu adoro ferramenta. Eu vou falar, eu gosto dessa por causa disso. O Gira junto com o Confluence, para mim, eu acho ótimo, porque eu consigo sincronizar, já consigo puxar direto do Gira para colocar no Confluence e o quadro, e para mim, eu não preciso gastar nem dinheiro para contratar aquela expansão lá do Gira. Eu consigo fazer isso totalmente no Confluence, tá guiando, entendendo de linguagem JQL. Se alguém tiver interesse nisso aí, eu posso fazer um vídeo ou eu posso fazer um webinar ensinando a fazer isso aí também, tá, gente? É isso aí. Aí, se tiver outra pergunta, eu aproveito aqui para responder. Não, para mim, obrigado, Thiago, de novo. Eu também tenho uma boa experiência com Gira e Confluence. Para mim, foi a melhor experiência que eu já tive. Estou tentando brincar com bem. A presencial, eu acho que é mais fácil realmente a gente mobilizar o time, fazer eles interagirem. A virtual é que está um pouco mais complicada, né? Eu sou um pouco mais passivo. Uma dica, deixa a câmera ligada, tá? Porque assim, câmera ligada, pessoal conversando, pessoal interagindo, vê assim as interações. E também que é outra dica, muda a ordem. Não faz a mesma ordem sempre. Isso aí é o dia a dia que a gente vai aprendendo. Por exemplo, tem gente que chega na escola, eu sempre gosto de chegar atrasado. Que não quer ouvir aquela. Às vezes o cara só quer fazer o dele, tá com 30 coisas na cabeça e não quer ouvir a parte do outro, não quer se interessar pelo assunto do outro. Claro que isso aí é comportamento, você percebe, mas para pegar de surpresa, você já está começando com um time, você muda, começa por outro time agora, inverte, faz uns joguinhos ali na hora para tornar dinâmica, para você, pô, a qualquer momento eu posso ser chamado, entendeu? Eu acho isso que é uma prática também super válida, tá? Isso me ajudou muito na prática. Obrigado, me ajudou bastante. Tá bom? Jeff, tem pergunta mais? Aqui no chat não, eu vou deixar aberto para quem quiser ou ligar a câmera ou por áudio mesmo. Pessoal, fiquem à vontade. Mais alguma dúvida? Se não tiver dúvidas, a gente tem aqui o sorteio, né, de duas vagas com 50% de desconto lá para o workshop do PI Planning, Planejamento e Execução do Evento. Só reforçando para todos, pessoal, o workshop do PI Planning ele vai ser na semana do dia 26, então são todos os dias, de 26 a 30, das 17 às 22h30, tá bom? Aproximadamente ali 15 horas de treinamento. E na semana que vem, dia 20, 21 e 22, a gente tem também o workshop de métricas ágeis. Quem tiver interesse aqui, é um valor mais em conta, né? São 3 dias e as inscrições podem ser feitas direto pelo site, tá bom? Da edioforal.com.br. Aí vem a grande pergunta, né? Quem quer desconto? Quem quer participar do sorteio? Todos? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. A gente vai aproveitar aqui e eu vou falar algumas pessoas, e aí eu vou falar uns números, e aí depois o Jeff vai entrar com essas pessoas em contato posteriormente, certo, Jeff? Isso. Gente, eu vou abrir a vaga porque eu já me inscrevi, tá? O Marcelo está inscrito já. Faz a promoção. Ô, Thiago, o que eu sugiro aqui? Na realidade, nós temos aqui 23 pessoas, tá bom? Contando você e a mim, então são 21. Eu tenho a lista das pessoas aqui, a gente consegue visualizar pelo Zoom. Aí o que eu queria para você é assim, que você dissesse 2 números, então o pessoal agora tem 22, então na realidade de 1 a 20, né? E aí eu compartilho a minha tela e todos olham, né, para a gente ter transparência aqui no sorteio, tá bom? Tá bom. Então, 2 números valendo 50% de desconto no workshop PI Planning, Planejamento e Execução do Evento, números de 1 a 20. Tá bom. 3. E o outro? 17. Então, já
Vou compartilhar aqui. Eu acho que todos vêm aqui, né? Estou descartando, né? Os Tiago e a mim. Então, 1, 2 e 3 é o Átila. Átila, tá aí, Átila? Sim, estou aqui. Opa, tudo bem? Parabéns. Tudo. Ai, obrigada, gente. Você tem, ô Átila, você tem o interesse de fazer? Porque, assim, às vezes não bate o horário, não tem a disponibilidade. Aí a gente faz um novo sorteio. Ah, eu tenho, sim, bastante interesse. Tá bom, eu tenho o seu contato ali pela inscrição no Simpla, tá? Eu entro em contato com você e a gente conversa amanhã direitinho, tá bom? Ah, legal. E o outro, Ótimo, Thiago, foi 17, né? Então, Átila, 1, 17. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O Marcelo aqui está o 13. O Marcelo está no 13, 14, 15, 16 e 17. Olha, 2 mulheres, hein? Oh. Simone e Feliciano. Simone? Oi, Simone? tô aqui. Oi, tudo bom, Simone? Tudo. Parabéns por ser sorteada. Aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Obrigada. Átila. Você tem a disponibilidade também, o interesse em participar do workshop? Dia 26, na semana do dia 26, de 17 às 22, né? Às 22h30, isso. Só que são os 5 dias, Isso. tá? A semana completa. Tá legal, tá confirmado. Tá bom? Tá ok. Ótimo. Aí, parabéns, Átila. Parabéns, Simone. Eu vou entrar em contato com vocês aqui, Obrigada. só confirmando aqui. Peraí, perdão. Cadê você aqui? É Simone... Feliciano. Isso, deixa eu marcar aqui também para guardar. Vai então, que tem outra Simone aqui, né? Simone. Verdade. Simone Feliciano. Não é a Feliciano, é a outra. Tá bom. E a Átila eu já anotei. Eu vou entrar em contato com vocês aqui, tá? E aí eu vou pôr no chat a surpresa que a gente guardou para o dia aqui, para quem também tem o interesse em participar do treinamento, mas não foi sorteado. Eu vou parar o compartilhamento, então, para voltar aqui no chat. A gente tem um cupom com 10% de desconto para 3 pessoas, tá bom? Então, assim, quem tem o interesse de participar, corre lá no site, faz a inscrição, utiliza esse cupom aqui, que tem 10% de desconto, e esse valor ele pode ainda ser parcelado em 12 vezes, tá bom? Para facilitar um pouquinho aí para todos. É isso. Do mais, assim... Oi. Eu quero fazer meu merchan aqui do meu canal do YouTube. Eu já coloquei lá no chat, mas pode fazer, Thiago. Gente, eu falo assim, primeiro eu queria agradecer a todo mundo, que assim, aumentou bastante, o pessoal tá acompanhando pra caramba. A gente já tá aí no total de 501 inscritos no nosso canal do YouTube. Tô produzindo vários vídeos bem legais para colocar. E aí vocês vão me falando, inclusive, vão escrevendo sobre sugestões que vocês gostam de receber alguns conteúdos diferentes ali, sobre agilidade, claro, né? Que é o tema que eu trabalho, que eu desenvolvo, tá? Então, vou deixar aqui disponível para vocês aqui no Trem da Agilidade, tá bom? Para a gente falar um pouco mais e para trazer um pouco mais de conteúdo de uma área que eu gosto tanto, tá bom? Tá aqui o canal, no Trem da Agilidade. Pessoal, vou colocar no chat, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Bom descanso aí. Bom término de semana. Grande abraço a todos. Boa Parabéns, noite, Simone. tchau. Parabéns, Átila. Boa noite, pessoal. Nos vemos na semana do dia 26. Obrigada. Amanhã eu entro em contato, tá ok? Combinado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.